O Evangelho segue. Mais tarde, o pessoal que quiser acompanhar esse comentário, nós vamos colocar no YouTube do canal Transmutação Renato. Então, nesse Evangelho, o capítulo 16, não se deve servir a Deus e a Mammon, traduções seria ao dinheiro, não se deve servir a Deus e a Mammon, vem em utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Então, ele começa esclarecendo que Deus e que a fala de Jesus, eles não condenam a riqueza. Ele começa a dizer que o problema central é o apego. Então ele começa a explicar que tem gente muito rico que é desapegado. Desapegado não quer dizer desidioso, não quer dizer que ele não está nem aí para o que ele tem. Quer dizer que ele tem, que ele entende que tem aqueles bens e só os tem porque Deus permite. E sendo assim, ele, ao invés de ser o dono daquela riqueza, ele é o administrador daquela riqueza. Esse que entende que a riqueza que tem, na verdade, é uma concessão de Deus, ele é um fiel depositário. Essa pessoa que entende assim tende a ter mais desapego. Desapego à própria riqueza. Desapego ao que de conforto a riqueza pode lhe proporcionar. Esse é o ponto. E ele diz: a riqueza, ela é uma prova muito difícil para quem tem. Muito difícil. Porque a mente nossa tende a querer só prazer e evitar a dor. Então a pessoa que ela tem riquezas materiais, ela tem muita facilidade em muitos momentos de comprar, em tese, momentos de prazer, conforto. Então, se ela quer sexo, ela vai lá e paga pessoas que queiram fazer com ela. Se ela quer a sensação que o sexo gera. Se ela quer estar com calor, ela tem ar-condicionado. Se ela quer viajar, vai para onde quer. Então ela começa a se apegar àquilo ali. Com o tempo, nós, observando a realidade, vamos percebendo que a riqueza não traz essa felicidade que a pessoa quer, porque ela entende que a felicidade é esse conforto, é esse prazer. Ela começa a viajar, achando que na viagem vai se sentir feliz, e aquela viagem não tem mais o mesmo sentido. Ela começa a praticar atos sexuais de forma distorcida, e aquilo não tem o mesmo sentido. Ela começa a se utilizar de drogas lícitas ou ilícitas, e não é mais como era no começo. Ela acaba entrando na progressividade da doença do alcoolismo e da drogadição. E depois de toda euforia, ela entra em depressão. Ela começa a perceber. Só que, como ela tem muita riqueza, ela demora muito mais tempo para compreender o buraco
o fundo do poço que ela está entrando, porque ela vai sempre querendo idear, sempre querendo comprar novas fugas, e aquilo ali vai ficando um ciclo, um atrás do outro, ele vai tentando coisas novas. No sexo ele vai tentando fantasias novas, na bebida ele vai buscando bebida nova, na droga ele vai buscar uma droga mais potente, e ele não vai percebendo, entende? Ela, sabe, é como você está aqui dentro de uma panela de água fria e ela vai esquentando, quando você vê, você está morto, fervendo dentro. É arriscado, entende? Porque começa bem, mas quando você tem aquela condição de, em tese, comprar conforto, prazer, você não vai percebendo que a água está esquentando, entendeu? Você não percebe. Quando você vê, já é alcoólatra, já é um comedor compulsivo, já é um dependente de sexo. Está dizendo isso, olha, a riqueza em si, ela não é condenada por Deus, a riqueza material. Quando a pessoa entende que ela administra as coisas de Deus, ela usa aquilo com sabedoria, vive bem e partilha, e é tudo bem. Mas quando a pessoa pensa que a finalidade da riqueza é a riqueza em si, que o prazer é a felicidade está em comprar aquilo ali, aí ela entra numa queda, num poço sem fundo, e ela não vê. Quando ela vê, já não tem mais jeito. Quem vê, como a gente falou no começo, que a riqueza não é dela, já começa por aí entendendo que não tem apego. Ela não tem apego. Ela diz, como disse Jó, Deus deu, Deus tirou, e se Ele quiser, Ele bota de novo. Eu fazendo a minha parte, eu merecendo, porque não é meu. Agora o outro que ele, primeira coisa às vezes que ele faz é, quando ele começa a comprar, se sentir poderoso, ele não fala, mas ele se sente o próprio Deus. Ela alimenta o egoísmo, ela alimenta o egocentrismo. Ele não para. Não para. Veja qual eram os sonhos medievais. Era encontrar o elixir da longa vida, uma pessoa que não morre, a pedra filosofal, a pessoa que sabe de tudo, e o poder de transmutar metais em ouro. Então ele tinha vida eterna, sabedoria absoluta e riqueza material infinita. O que essa pessoa ia dizer que era? Deus. E era interessante porque nesse momento que nós estamos ainda antes do nascimento da ciência, era o homem que ia encontrar isso. Não vinha de nada transcendental, era o alquimista, o alquímico. Ele ia exatamente misturar elementos para isso. Poxa, eu vou fazer o elixir da longa vida, não morro nunca. Eu vou encontrar a pedra filosofal, vou saber de tudo. E eu vou aprender a transmutar metais em ouro. E vou ficar rico para sempre. Sozinho. Tinha até uma novela, né? Que o pessoal tinha o alquimista, né? Então quer dizer, falava lá do Gustavo Flamel, né? Tinha essa história antigamente aqui passava nas novelas. Então quer dizer, era esse homem que ele era Deus, que ele podia ser Deus. É uma cultura que eles chamam de antropocêntrica. O homem é o centro de tudo. Então ele é mais do que tudo, ele pode destruir o que ele quiser. É isso que acontece por vezes. Só que com o tempo, como a gente viu, se você começa porque tem dinheiro a comer o que você quer, achando que você é rico materialmente, que você faz o que você quer,
Aí de novo, quando você vê, você achava que tinha domínio de tudo e você percebe que não tinha domínio de nada. Essa semana, não sei se vocês viram, tinha um homem que era um dos homens mais fortes do mundo, 36 anos, comia 3 quilos de carne por dia, e só carne, fora outras coisas. Morreu de uma parada cardíaca. Você pensa, como que eu quiser, eu fico monstro, do tamanho que eu quiser. Não é, as coisas têm que ser equilibradas, meu filho. Aí o outro, eu tenho dinheiro, eu vou beber, que beber é bom, que junta um bocado de gente de volta de mim, que começa a beber, quando você vê, alcoólico, ninguém consegue ficar perto dele. Quer assistir um filme interessante, que eu tiver assistido, veja o filme que fizeram do Elton John, destruindo a vida dele. Aí ele entrou em Alcoólicos Anônimos e parou com aquilo. Vamos lá, Freddie Mercury, quando o Queen começou a crescer, para ele vir aqui para o Rock in Rio, aí ele ficou diferente de tudo da banda, o avião dele, tudo dele, e dizia, era altamente hedonista, vamos viver o momento, agora eu tenho, eu posso, eu faço o que eu quiser. Não, eu como dizia o Renato Russo, né? Meninos e meninas e tudo e tal. Pá! Alcoolismo. Pá! Drogadição. Pá! HIV. Pá! Morreu. Foi assim na história do Fred Mercury? Já pensou quando questionaram Raul Seixas sobre como era que Raulzito, até a mãe dele disse, Raulzito era Raul Seixas é um personagem, virou outra pessoa. Vocês conheceram o Raul Seixas, mas meu filho era o Raulzito, é outra pessoa. Ele foi e disse assim, rapaz, eu estava passando fome lá nos Estados Unidos, deixei um disco aqui gravado, mandaram eu voltar do exílio, chegou aqui, estava 5.000 alto-falantes, eu já tinha ganho um disco de ouro, eu era o cara que todo mundo tinha as letras de música na boca, nos anos 70, quem viu falar de Raul Seixas? Ninguém? Não era não? Ele disse, cara, você não sabe o que é isso, todo mundo cantando teus versos, gritando teu nome, com a blusa com teu rosto, dinheiro, o cara contente, né? Olha como ele mesmo se questiona. Ele tinha nada, enricou e ficou famoso, nunca conseguiu manter um casamento, nunca conseguiu ter tempo de ficar com as filhas, foi se afastando de todo mundo. O alcoolismo levou a briga com o parceiro, com o Paulo Coelho, ele está nas vias de fato. Aí ele bota, olha a música que o cara faz, ouro de tolo, que é ouro de tolo, é falso. Ele diz, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o tipo do cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73 que ele tem. Aí ele começa, é você olhar no espelho e se sentir um idiota, saber que é humano, ridículo, imitável e que só usa 10% de sua cabeça animal. Ele foi entendendo. E você que acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social aí, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Aí ele já começa a pensar que há uma vida transcendental, mas ele acreditava mesmo em disco voador, viu o que ele diz? No correr da música ele vai falar, né? Que existe alguma coisa após isso. Começa a se situar. Infelizmente, o que as biografias demonstram é que
essa riqueza, fama, dinheiro, sucesso. Ele vivia esse conflito. Entrou no alcoolismo da drogadição, uma pancreatite violenta de bebida muita, e foi ficando sozinho, bebendo mais, sumia. Apartamento lá em São Paulo, tinha uma moça que era paga para vir uma vez por semana limpar o apartamento. Aí eu já estava bem inchado, problema no fígado, problema nos rins, problema no pâncreas, relacionamento praticamente zero, só com bebida e com quem bebia. Aí a moça um dia chegou lá para limpar o apartamento e estava lá ele todo inchado, morto, agarrado com os pôsteres do Elvis, caído na cama, morreu sozinho. Tá vendo? Você vai se apegando àquilo ali, vai entrando e vai entrando e vai entrando. E aí? Quem viu o filme do Elvis, os depoimentos que tem no final da vida do Elvis, é a mesma coisa. Separa, não consegue manter uma relação, emocionalmente descontrolado. Estava aqui assistindo televisão com o rifle na mão, passava uma matéria que falava mal dele, ele pegava e tacava um tiro na televisão. Vamos buscar outro. Com 40 anos, os domésticos da casa chegavam lá, ele comedor compulsivo, diz que chegava lá, ele estava capotado com a boca cheia de comida, e tinha que uma pessoa lá abrir a boca dele e tirar a comida com a mão. Elvis, mas o cara que se tocou que a coisa não era por aí, a gente falou, aí o Elton John, cedinho ele viu, olha, entrei no alcoolismo, hedonismo, drogadição, entrou no Alcoólicos Anônimos, entrou em recuperação, tá aí o Elton John aí. Tá tendo a oportunidade de envelhecer, né? Porque esses aí tudo morreram entre os 30 e os 40. É jovem, né? Entre 26 e 40, por aí. Acho que o Renato Russo acho que tinha 26. HIV, né? Depressão. Então não é simples. A riqueza, ela não é condenada por Deus. Quando a pessoa sabe administrar a riqueza, sabendo que quem deu a riqueza, quem mantém, foi Deus, porque é de Deus, você só é um guarda, você tem desapego. Mas quando você começa a achar que porque você tem riqueza material, você pode comprar tudo, que você é rico de verdade, que você começa a achar que você é Deus, e com o dinheiro que tem alimentar isso, gente, todos os caminhos só levam aos 3 Cs, é clínica, cadeia e cemitério. Entra num ciclo de várias doenças que são incuráveis, porque são doenças do ego, precisa de cuidado ao vigiar e orar 24 horas por dia, progressivas e reversíveis de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoralizam. Por isso, eu não bebo cachaça não, o meu mal é a comida. Olha o que eu disse do Elvis. Eu tenho dinheiro, compro o que eu quiser, como o que eu quiser. Na verdade, eu emotizo a comida e fujo pela comida. Mas eu tenho dinheiro, melhor do que usar droga. Aí dá seguimento para tu ver. Qualquer um vício. Então a riqueza, para quem não sabe ter, a primeira coisa que a pessoa começa a perder logo é tudo que é
amigo de verdade, parente, pegue tudo, porque todo mundo tem que suportar ele, porque ele acha que ele é rico. Tá vendo aí? Ele se confunde com Deus, na cabeça dele, ele não diz, mas se confunde, ele acha que é. Mas o Evangelho está explicando, com todas as letras, que esse problema é gerado pelo apego, apego ao ego, apego à imagem, e a pessoa tendo a riqueza, aquilo ali vira um veneno, porque fica, é como uma fogueira e você vai botando lenha, comprando, querendo comprar prazer. Uma hora o prazer vira vício, e depois você está numa prisão sem muros, totalmente em uma vida ingovernável, e relacionamentos destruídos. Esse é um ponto. Mas o Evangelho do mesmo jeito está dizendo: olha, quem sabe ter riqueza, ou seja, que não é apegado, que não fica ostentando, que não fica vislumbrando viver só de prazer, vai entender que toda a vida tem prazer e dor, tem facilidade e dificuldade, que a vida não é como a pessoa quer, a vida é como Deus quer. Aí é diferente. Veja, por exemplo, se você quiser assistir um documentário interessante, tem um documentário que chama Bill e Melinda Gates. São os donos de algo que vocês todos usam. Vocês usam programas relacionados ao Windows, que é uma empresa da Microsoft, que é do Bill Gates. E eles têm uma fundação muito interessante. O Bill e a Melinda Gates, você não vê muito destroço. Problema com certeza todo mundo tem, mas está aí o relacionamento, mantendo a fundação Bill e Melinda Gates tem gasto bilhões de reais ajudando pessoas. Vale a pena dar uma olhada. Um dos homens mais ricos do mundo, o mega investidor Warren Buffett, só de caixa para gastar, se quiser gastar agora, ele tem $1 trilhão. Esperando aí uma coisa, qualquer coisa que apareça. Quando a esposa dele morreu, que tem a fundação, ele doou $34 bilhões. Foi uma das maiores doações que uma pessoa individualmente na história fez para a caridade. Onde mora o Warren Buffett? Na primeira casa, que era uma casa boa, que ele comprou quando casou com a mulher dele em Omaha, no interior dos Estados Unidos. Ainda mora lá, mesma casa, mesmo jeito. Perguntava: qual é o lazer do Buffett? Tem um livro, o livro é Bola de Neve. O que você gosta de comer, Buffett? Eu gosto de comer roast beef, eu gosto de comer bife com arroz e batata frita e tomar uma Coca-Cola. Rapaz, não é caviar não, eu só gosto de arroz, bife, batata frita. E você come isso quando? Eu como no almoço e na janta quando? Todo dia. Rapaz, ele era muito amigo da dona do Washington Post, e ela extremamente chique, ela ficava impressionada porque a cozinha ficava triste quando ela recebia o Buffett, que ele era muito amigo, porque tinha tudo do mundo de chique, e ele dizia: você tem que fazer bife, arroz e batata frita. Eu só gosto disso. Todo dia o Buffett, tem 95 anos, hein? Pega o carrinho dele, lá na cidadezinha dele, do interior, vai trabalhar, chega no horário, sai no horário, almoça em casa, todo dia. Sim, são vários depoimentos. O Ike Batista disse, perguntaram: rapaz, quando você estava
no auge. Aí você conhecia o Buffett? Eles conheciam, eu fui lá um dia. E aí, como é que foi? Rapaz, nós passamos 2 horas conversando. Ele tomou uma Coca-Cola de 2 litros e eu outra de 2. Só que a dele era sem açúcar. Gosta de uma Coca-Cola. Aí você acha que está lá rasgando de avião, ostentando com mulheres. Como é isso? Diz que desde os 8 anos de idade ele lê 6 horas por dia. Tente ler 6 horas por dia. Rapaz, como é que um homem rico desse vai ler 6 horas por dia? Não, mas é porque ele tem 95 anos, entenda. Ele faz isso desde que ele tinha 8 anos de idade. Você vê notícias recorrentes aí do Buffett, cheio de, sendo, né, o homem da lancha. Pode ter a lancha que ele quiser. Ele faz isso. Bill Gates, fim de semana do Bill Gates. Diz que adora ler livros técnicos. Pega um saquinho, bota 3, 4 livros assim, ó. Pega outro saquinho, bota umas fantas e vai para uma barraquinha que ele tem, que é uma cabaninha perto do rio, fica lá lendo no fim de semana. Rapaz, mas eu não aprendi isso, eu aprendi que o rico ele rasga. Esses aí são ricos de verdade, são os mais ricos do mundo. E não faz isso não. Ah, mas é porque é miserável. Será? A pessoa tem outro tipo de forma de viver. Aí eu estou envelhecendo para contar a história. A pessoa, né? Ou aqui não, o cara ganha um pouquinho, tem que ficar ostentando pro povo, bota um som gigante. Aí vai pagar bebida para os outros, andar em canto isso, canto aquilo, dia à noite. Se tem um casamento de 40 anos, já não quer mais, porque a mulher acha que já não está no ponto, que é uma menina mais jovem. Depois, se não prestar, quero outra. Eu posso comprar o que eu quiser, olha a ideia. Ou isso não acontece? Está vendo? O problema é a riqueza ou é a cabeça? O problema é a riqueza ou a maturidade espiritual de quem a tem? É isso que o Evangelho está dizendo. Deus não condena a riqueza. O Evangelho está alertando cuidado, que a riqueza pode gerar apego. E o apego pode fazer você achar que é quem você não é. Você pode achar que você é Deus, você não é. Achar que você pode comer o que quiser, que não pode. Achar que pode beber o que quiser, o tanto que quiser, que não pode. Achar que pode ser grosseiro o tanto que quiser, porque o povo tem que lhe engolir, porque você é rico. Você vai ficar só. Como disse o Ike Batista, né? Dinheiro é bicho medroso. Né? Quem não já viu um rico perder o que tinha? O Ike diz, rapaz, todo mundo sabe, dinheiro é bicho medroso. Você começa a ficar muito cheio de si, quando você vê, você não tem mais nada. Então é medroso, né? O bicho começa a correr. É igual a rato quando o navio está afundando. Não fica nem uma afunda com o navio, corre todinho. Isso o dinheiro já foi antes dos ratos. Então é relevante observar isso. Como é que você está lidando com a sua riqueza? Ao mesmo tempo, por quê? Porque não é só a riqueza que eu estou colocando aqui. Porque você também vai encontrar ricos, humildes, ou seja, pé no chão, realista, sabem que não são deuses e acabam, por natureza, ajudando milhares de pessoas, milhões de pessoas. E vai encontrar ricos imaturos que acham que são Deus, apegados ao que tem e não entendendo que quem é o Senhor da vida não é Ele, é Deus. Então, o problema não é o rico, é a incompreensão de quem está com a riqueza.
que torna ele apegado e que vai pagar e ter as consequências disso. Ao mesmo tempo, tem pessoas que materialmente são muito pobres, mas algumas são humildes, pé no chão, realistas, sabem que não são deuses, e outras que não tem nada praticamente material, mas que são apegadas ao que tem e se tornam arrogantes. Quer ver uma riqueza? Você jovem, se sentindo bonito, com saúde, e começa a achar que pode fazer o que você quiser. Imagina um jovem pobre, materialmente, arrogante com os pais, a língua ferina, tudo que a mãe ou o pai ou qualquer pessoa disser que é importante, ele diz que é besteira. Se uma pessoa de fora diz: meu filho, você quer um livro para ler? Lê, né? Ele apegado àquela riqueza que ele tem, a juventude. Droga. Os caras que usam droga eu vou usar porque aquele ali, olha esse nóia aí, ó. Esse nóia aí é um otário. Aí, ó, bestada aí, ó. Já caiu até os dentes, usando pedra. Eu não sou otário, não vou usar pedra. Eu vou andar com meus amigos que usam droga cara. Passear. Eu não vou chegar aí. Aí começa. Porque eu não sou otário, eu não vou me viciar. Quem é que está aí agora sem dente, que quando começou não achou isso? É só uma vez. Só uma vez. Aí ele começa. E vai, e vai. Eu só bebo a bebida tal. Bebo cachaça não. Eu só uso a droga tal. Não uso aquela droga não. Aquilo ali é o lascado, aquilo ali é um otário. O cara não tem nada materialmente, mas ele tem o espírito de rico, né? O pessoal diz, a arrogância desse mal rico, apegado, achando que é Deus. Aí ele acha que pode fazer tudo. Aí começa a usar a droga, bonitinho, cheirosinho. 10 anos depois, olhe lá, ele está lá sem dente. Aquele que ele está chamando de nóia, de otário, ele está só com uma placa dizendo para ele: nós que aqui estamos por vós esperando, e ele não sabe. Como é que ele vai saber? Se ele está tão embebedado pela riqueza de juventude, de beleza que ele tem. Ele se acha muito sabido. Ele, na cabeça dele, pode dizer 1000 vezes, todo mundo pode se viciar, ele não. A mulher jovem, bonita, ela começa a se relacionar com o outro, ela acha que nunca ela vai ficar só. Quem já conheceu gente assim? Ora, é 10 homens me ligando, é 200, é um em cima do outro. Aqui é igual biscoito, vai um e vem 8. Aí é. Vai passando, vai passando. Cadê os 8? Rapaz, ela não tinha nada de dinheiro, mas ela era bonita, é a riqueza dela. Ela se achava bonita. E começa a se afogar na própria riqueza. Quem já viu situação assim? Ninguém nunca viu? Só o que tem. Jovem, tanto do sexo masculino quanto feminino, embebedado pela própria beleza, embebedado pela própria juventude, embebedado pela própria cabeça, acha que ele é sabido.
que com ele vai ser diferente, porque ele é ele, entende? Ele é Deus. Então esse cara aí não tem dinheiro material, ele tem outras formas de riqueza, mas aí ele não tem humildade, ele não tem um pé no chão, ele acha que não vai precisar de ninguém. E no final ele acaba conquistando isso aí. Ele termina só, sofrendo, e geralmente precisando muito de ajuda. O que acontece? Está vendo? Se apegou à riqueza que tinha. Então, uns é riqueza de verdade. Tem ricos humildes e ricos apegados. Tem pobres materialmente humildes, mente aberta, e pobres materialmente, mente fechada, apegados, extremamente difíceis de conviver. Mas a vida é dura, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerino não continuou numa boa, não tem mais nem o banco. Não era assim a música, não era o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerino continua numa boa, não era assim, nem cadê esse banco? Assim é o cara que ele começa a beber e usar droga e fazer sexo do jeito que ele quiser. Ele acha que aquela poupança nunca vai se acabar. Aí quando chega lá na frente, tá lá. Ô meu filho, dê R$1 para eu tomar uma. Ô meu filho, me dê uma quentinha, que eu tô com fome. É não, pegar a quentinha e trocar lá na coisa por droga. Eles estão negociando até quentinha na boca. Chega lá com a quentinha bem fechadinha, troca o caldo por droga. Pronto, chegou ao fundo do poço. Qualquer um de nós, ó, quer ver um? Eu conheci uma pessoa, alta autoridade, servidor público federal, estável, 2 vínculos, recebendo R$100 mil por mês. Chegou um determinado momento, era engraçado, ele falava assim: isso com 45 anos, quando a gente chega a certa idade, a gente pode dizer o que quiser. Você já viu gente falar assim? Quem já viu gente dizer assim, e quando a gente tem certa idade, fala o que quiser. Ó, tá se apegando à riqueza. Esse caminho aí provavelmente não vai te levar para o vale de luz. Fulano de tal, agora eu já estou velho, vocês têm que me aguentar do jeito que eu for. Olha, quer dizer, a riqueza dessa pessoa é achar que já está por cima da carne seca, né? Eu sou dono do quero e posso. Não é. Tudo é do Pai. Não é. Tudo é do Pai. Eu não sei que fim levou, mas o Divaldo Franco tem uma palestra longa, muito interessante, que o nome era O Cisne Negro. Uma senhora, fato verdadeiro, morreu lá perto da Mansão do Caminho, na favela de Pau da Lima, em Salvador. Ela era voluntária lá na Mansão do Caminho. E ela era vendedora desde jovem, muito pobre, ela negra, vendedora de doces na porta da Faculdade de Medicina, lá no Pelourinho.
E ela começou a fazer amizade e trabalhava muito, conseguiu que o filho dela, estudando, ele conseguiu ser médico. E ela comprando, o Divaldo conta isso com muitos detalhes, né? Comprando a roupa todo dia no dia da formatura, que ele estudava medicina, era como se ela não existisse, ele dentro da faculdade e tudo, e ela fazendo tudo por ele. Aí quando foi no dia, ela não se tocava. Quando foi no dia da formatura dele, ele já estava se relacionando com a filha de um homem branco, que era o dono de um hospital, que era professor na faculdade, ia casar com a menina, e ele nunca tinha dito para o povo. Ele era o único negro na faculdade de medicina de Salvador. Ele nunca tinha dito para o povo que a mãe dele era a vendedora de doce da porta da faculdade. Quando chegou o dia da formatura, o Divaldo está todo detalhe do mundo. Ela foi comprar o vestido e tudo. É muito interessante ver o Divaldo contando essa palestra. Aí quando ela ajeitou a roupa todinha, tudo, chegou em casa. Quando chegou assim, perto da hora da festa, que ela ia se arrumar, ele chegou em casa e tudo, e ela não estava arrumada, né? Aí disse: mamãe, eu quero lhe pedir uma coisa. Disse: diga. Se ela fazendo tudo para comprar roupa, tamanho, o Divaldo contando como foi que ela contou para o Divaldo: mamãe, eu queria pedir que a senhora não fosse para a minha festa. Ela disse: ah, meu filho, tudo bem, eu nem estava querendo ir mesmo não, estou tão ocupada. Não quis dizer, né, que ela passou o dia todo comprando roupa e se arrumando para ir para essa festa. Mãe, é porque a senhora entende, né, eu estou namorando com a fulana, que é filha do ciclano, e já estou trabalhando com ele no hospital, e quero dizer também que depois da festa eu não volto mais para casa não, mamãe, que eu já vou morar com eles. É dizer, a faculdade de medicina, ela ajeitou ele a vida todinha. Quando chegou na hora de se formar, ela nem teve um filho médico e perdeu o filho. Ela está ali para frente, nunca mais ele foi lá. E o Divaldo conta essa história porque quando ela, que era voluntária de costura lá, morava numa barraquinha na lama, lá embaixo da favela. E ele se tornou um dos médicos mais conhecidos e mais ricos de lá. Aí, quando ela estava para morrer, com febre, dentro do quartinho lá na favela, ela chamou o Divaldo, porque o Divaldo, ela vivia lá pela Mansão do Caminho, e para levar ela para a médica, só que ela disse que não, ela entendeu que já estava morrendo, mas queria falar com o Divaldo, ela queria contar essa história, e toda hora contando para o Divaldo que ele não tivesse raiva do filho dela, porque ele era um menino bom. Mas ela confiava nele, nunca tinha falado para ninguém, ia dizer para o Divaldo, porque ela ia morrer, e sabia que um dia, ela tinha essa fé, desde o dia da formatura, que um dia ele voltava para procurar ela. Ela disse: Divaldo, eu tenho certeza que meu filho vai vir atrás de mim um dia. Aí quando ele vier, como eu já morri, eu queria que você falasse para ele que eu gosto muito dele, que eu amo ele, amei ele a vida todinha, e que não tem nenhum problema. Essa palestra do Divaldo é interessante, aí, que é verdade, né? Aí o Divaldo disse que passou, ela morreu, passou um ano, 2, uns anos passando, né? Um dia o Divaldo atendendo lá na Mansão do Caminho, cheio de gente. Quem já foi à Mansão do Caminho sabe, né? É dentro de uma favela aí, tem um paredão, um portãozão, é tipo se fosse assim a uniforme do Dedê, né? Uma favela, quando você abre assim, abre aquele negocinho lá, e lá dentro é outra coisa. Aí disse que lotado, aí entrou um homem todo de branco, um homem muito negro. Ele disse: ah, sei quem é. Ele já sabia, era bem que ela disse que ele vinha. Aí o cara ficou lá na fila, quando veio falar com ele, não é porque eu estou procurando informação sobre essa senhora.
Aí o Divaldo matou ele na unha, né? Disse, sei tudo, aí foi. Ele vai contando, quer dizer, como ela diz, nós não podemos julgar ele. Ela queria somente uma coisa, só contou a história para que o Divaldo dissesse para ele que a mãe dele amava ele e que não tinha nada, não tinha problema nenhum, nada com nada, de nada, e acabou-se. Mas para nós vem a reflexão, né? Que o Evangelho aqui falou. Será que nós sabemos ser ricos com o que nós temos? Sabemos que a riqueza é uma concessão de Deus para nos ajudar e para nos ensinar, porque ela traz muitas provações, ou a gente se apegou a qualquer tipo de riqueza que a gente tem? E se a gente se apegar, a possibilidade da gente tomar atitudes estranhas com as pessoas que mais nos admiram e mais nos amam são altas. Então, eu lembro muito, para finalizar, de uma história indiana. Essa sim me marcou muito, porque essa é muito antiga, não dá para saber se foi verdade ou não. Mas dizem que tinha um sábio que ele vivia nu na floresta, meditando. Todo mundo admirava esse homem. E o rei também admirava. E o rei vivia sempre preocupado se tomar o poder, manter o poder, aquela coisa de rei. Aí o rei começou a ir falar com esse homem na floresta e admirava demais, porque ele era um homem que não tinha nada, que vivia nu e ele entendia que ele era feliz. O que esse rei, que achando que era Deus, pensou? Vou comprar a felicidade, né? Ele queria comprar esse homem. Aí ele foi lá na floresta e disse assim, rapaz, se eu chamasse esse homem para morar no palácio, será que ele vinha? Aí ele pensou, já no caminho ele foi pensando, mas se eu chamar e ele quiser, será que ele não estava me enganando, querendo pegar um besta para bancar ele no palácio? Aí, não vou, fui. Chegou lá, quando chamou o cara para ir para o palácio, pensando que ele ia dizer, não, eu estou bem na floresta, né? Ele só foi responder, disse, cadê o carro? Para me levar? E as roupas boas? Aí o rei já ficou, oh meu Deus, para que eu falei isso? Isso é um enganador e não sei o que, mas já chamei, bora, o carro, a roupa boa. Chegou lá no palácio, instalou o homem, quarto bom, café, almoço, janta, tudo livre. E ele passava o dia lá, comendo, bebendo, meditando, bem vestido. Aí o rei ia, todo dia pensava, oh meu Deus, fui enganado, isso aqui é um farsante. Eu pensava que esse homem era desapegado. Aí o mestre percebeu, né? Aí quando o rei ia lá falar com ele, ficava todo errado. Aí ele disse assim, ó, eu sei o que está se passando na sua cabeça. Aí falou, né? Você está achando que eu estou lhe enganando. Então, aí o rei disse assim, então não perdoe. Sabe? Qualquer coisa que ele dava, ele não queria perder aquele homem. Mas também não queria se sentir enganado. Ficou aquele conflito. Ele trouxe um homem que era para gerar paz no reino, e na cabeça dele ele tinha mais conflito. Não queria ser visto como besta. Aí o homem disse, não, pode mandar buscar o carro que eu vou embora. O rei, não vá não, fique, eu estava enganado. Não, vamos embora. Do mesmo jeito que ele disse quando chamou para ele ir, ele foi. Na hora que ele pensou que o homem queria que ele fosse embora, ele só disse, pode mandar buscar o carro que eu vou embora. Aí o rei ficou todo sem jeito, foi com ele, deixá-lo, né? Ele foi indicando na floresta para onde ir, ele sabia onde era o limite do reino, do lado de lá era outro reino. Quando chegou lá, na carruagem, aí o rei, não, fique, me perdoe, eu lhe julguei mal. Aí o cara só fez descer do carro, atravessou a fronteira, tirou a roupa, ficou nu, como ele era, né? E jogou a roupa para o rei. Aí o rei, oh meu Deus, perdi um sábio.
que eu julguei ele errado. Volte. Aí ele disse: não, você não entendeu, mas eu vou só te dar uma lição. Sabe qual é a minha diferença para você? O rei disse: não, você tem riquezas e confortos e você é apegado. Ele disse: eu não sou. Então você viu que eu sei viver na mais absoluta pobreza e fico bem, e sei viver na mais absoluta riqueza e não me apego a isso. Na primeira hora que você disse saia, eu saí. E você, por exemplo, está como o rei, vive infeliz, toda hora com medo do pessoal tomar o que tem, que você tem, toda hora com medo do povo lhe enganar, de ser traído, de fazer você de besta, e você não é capaz de largar o que você tem. Pronto, só o que eu queria lhe dizer é isso. Eu não preciso voltar não, o rei volte não. Entenda isso. Eu sei viver o que é difícil e sei viver fácil. Eu não me apego nem à situação de miséria e nem à situação de abastança. Será que a gente consegue isso? Às vezes a gente está numa situação que a gente acha que é ruim e fica querendo uma situação boa. Não é feliz com o que tem. Não se sente bem. E quando está numa situação maior, não é feliz porque tem medo do povo tirar o que você tem. E não quer deixar de jeito nenhum. Ou seja, é o apego o problema. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudarmos aquelas que podemos. E sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.